E aí, gente, beleza? Vamos aqui agora começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje, todos nós vivenciamos bem quão movimentado é o nosso dia a dia. A gente vive aí num mundo de correria, quase que um caos. Praticamente todos e quase tudo à nossa volta está em movimento. O próprio chão sob meus pés está em movimento, mesmo que não pareça. Então, eu te pergunto, por quê? Se decidimos nos mover, o que permite, de forma física, deflagrar a realização dessa vontade? Ou seja, o que gera o movimento? Vamos começar agora o estudo da dinâmica. É ela quem vai nos responder essa questão. Mas, então, sem mais enrolação, bora lá para a nossa aula? Então, é a dinâmica quem vai nos dizer por que as coisas estão se movendo. Quando vimos nas aulas anteriores a cinemática, os vetores, nós vimos sobre o nosso deslocamento nesse espaço com o tempo, nos definiu aí a velocidade. Mas essa mesma velocidade poderia ser constante com o passar do tempo, ou ela mesmo poderia ser variável, certo? Eu estou falando então da existência de aceleração. E lembre-se que para o movimento uniformemente variado, tratamos de uma aceleração uniforme. Então, a aceleração, como a gente viu aí, provoca variação de velocidade, beleza? Mas, em momento algum desse nosso estudo anterior, nós nos perguntamos o que causou a aceleração. Nos era dado uma aceleração. Então, agora eu te pergunto, o que causou a aceleração? É justamente isso que a dinâmica vai agora tratar. Vamos falar de força. Força, sim, é o agente causador da aceleração. Então, olha aqui essa figura. A gente tem duas pessoas, que eu vou chamá-las de A e B. Observe que elas estão disputando um bloco, puxando por meio de uma corda em lados opostos da mesa. O ato de puxar é equivalente a exercer uma força na corda. A pessoa A faz uma força FA para o seu lado, enquanto a pessoa B faz outra força FB também para o seu respectivo lado. É fácil então de perceber que o bloco irá para o lado da pessoa que fizer a força maior. Se força de A é maior então do que força de B, então o movimento do bloco será para o lado de A. Agora, se os dois estão então puxando o bloco ao mesmo tempo, mas este está parado, então é porque os dois estão aplicando forças iguais. Então, olha só, eu disse que força gera aceleração, ok? Então, se A e B puxam o bloco ao mesmo tempo, então há duas forças, uma de cada um. É então de se esperar que haveria duas acelerações? O fato é que força é um vetor, e o fato das duas pessoas exercerem uma força ao mesmo tempo, a aceleração do bloco será resultado de uma força resultante. Essa força resultante é a soma vetorial de FA e FB, beleza? Então, se A ou B puxa o bloco separadamente, com respectiva força, cada um produz a sua respectiva aceleração. Mas o resultado final, ou seja, a aceleração final, também será uma soma vetorial das duas acelerações. Então, para fechar, o movimento será dado por uma força resultante que irá dar uma aceleração resultante ao bloco. Então, no slide anterior, eu disse que se as duas forças eram iguais, o bloco ficaria em repouso sobre a mesa, beleza? Mas vamos pensar agora num corpo sujeito a diversas forças. Então, o movimento dele será dado, como vimos,
pela resultante de todas essas forças, uma soma vetorial, por exemplo, F resultante sendo igual a F1 mais F2 mais quantas forças forem o caso. Observe que eu estou falando de soma vetorial, não escalar. Lembra lá da nossa aula 5 de Física 1, onde a gente falou sobre vetores e cinemática vetorial? Se não, para aqui, volta lá, dá uma olhada lá e depois você retorna aqui, beleza? Agora, se você se lembra, então vamos continuar. Então, a aceleração pode ser dada por uma única força ou por uma força resultante de N forças. Se essa força resultante, ou mesmo a única força, é igual a zero, então a aceleração será nula e dizemos que estamos em equilíbrio. Mas, vamos lá, esse equilíbrio ele pode ser de duas formas, estático ou dinâmico. Qual a diferença? A própria palavra sugere: estático, parado, dinâmico, movimento. Vamos ver melhor cada um deles. Para os dois, força resultante e aceleração são nulas. A diferença dos dois é quanto à velocidade. No equilíbrio estático, para um dado referencial, por exemplo, o canto da sala, o lustre no teto da sala está parado. Sua velocidade vetorial é nula. As forças resultantes e a aceleração são iguais a zero. Logo, temos para esse lustre equilíbrio. E temos um equilíbrio estático, ou seja, a velocidade do lustre para o referencial canto da sala é nula. Logo, o lustre está em equilíbrio estático para o canto da sala. No caso do equilíbrio dinâmico, a gente continua então com a nossa força resultante e a aceleração iguais a zero, mas a velocidade do corpo em relação ao referencial é diferente de zero, mesmo que seja constante, por não haver alguma aceleração. Olha só, o carro que a Tesla mandou para Marte, pois bem, ele está indo no espaço sem propulsores agora. Ou seja, a força resultante sobre ele é nula. Não há interações gravitacionais significativas também nele. Ele segue em linha reta com um movimento uniforme em relação a nós aqui na Terra. Ou seja, ele segue seu caminho em equilíbrio, forças resultantes e acelerações nulas, e com velocidade vetorial constante, mas diferente de zero. Este é o equilíbrio dinâmico, velocidade diferente de zero, para forças resultantes e aceleração iguais a zero. Beleza? Vamos continuar aqui nosso exemplo do nosso Tesla rumo a Marte. Então, ele está indo com uma velocidade vetorial constante, ou seja, o seu módulo, direção e sentido são todos constantes. Se não houver uma força agindo nele, ele continuará o seu percurso até chegar em Marte com um movimento uniforme, certo? Mas imagine agora outro exemplo. Imagine que você está indo embora dentro de um ônibus que trafega por uma reta com uma velocidade de 80 km por hora em relação ao solo. Imagine que algo assustou o motorista e ele pisou bruscamente no freio. Você então tenderá a continuar sua velocidade vetorial, módulo, direção e sentido, como estava antes dele acionar o freio. O freio foi uma força contrária ao movimento, beleza? Mas vamos mudar o exemplo. Vamos supor que você pegou o ônibus na rodoviária, ou seja, o ônibus estava então inicialmente parado em relação ao solo. Se na hora que ele arrancar, seja uma ré ou mesmo para frente, o motorista escorregar o pé da embreagem e o ônibus arrancar com uma velocidade mais alta do que o normal,
você tenderá a ficar para trás. Ou seja, você tende a continuar em repouso em relação ao solo, como você estava inicialmente. Então, anota aí. Inércia é uma característica intrínseca da matéria. Tudo que tem matéria sofre inércia. Assim, para que um corpo não fique sob a ação da inércia, deve haver aí a ação de uma força externa nesse corpo. Então, vamos definir a primeira lei de Newton, que é o nosso princípio de inércia. Sendo nulas as forças resultantes sobre um corpo, então esse corpo permanece por inércia ou em repouso, que seria um equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, que seria um equilíbrio dinâmico. Eu posso dizer a mesma coisa de outra forma. Se o nosso Tesla ou o passageiro não for sujeito a forças resultantes externas, então esse será incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Ou seja, por inércia, ele tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton, inércia. Vejamos agora a nossa segunda lei de Newton. Se um corpo tem uma força resultante agindo em si, então esse corpo estará sujeito, como vimos, a uma aceleração. Aceleração essa com mesma direção e mesmo sentido da força resultante. Agora, saiba que quanto maior for a força, maior será a aceleração. E quanto menor a força, menor será a aceleração. Então, a aceleração ela é proporcional à força aplicada ao corpo. Mas a gente sabe que uma relação de proporcionalidade pode ser transformada em igualdade por meio da adição de uma constante de proporcionalidade. No caso, essa constante vai se referir à dificuldade oferecida pela partícula à sua aceleração frente à força aplicada. Ou seja, é uma medida de inércia, resistência a mudar a sua velocidade, e que a gente chama de massa. É uma constante. No SI, a unidade de medida de massa vai ser o quilograma. Então, essa constante massa é, como a gente disse, uma constante. Ela preserva a relação de proporcionalidade entre força e aceleração. Qualquer que seja a força, teremos uma proporcional aceleração para manter a constante massa. É essa relação que define a nossa segunda lei de Newton. Olhando aqui para a nossa relação da segunda lei, no SI, a unidade de medida de força é o Newton. Um Newton corresponde à força necessária para acelerar um corpo de 1 kg, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, beleza? Agora, uma das forças mais conhecidas por nós é a força peso. Nós conhecemos muito bem as noções de leve ou pesado. Talvez não seja tão claro o fato que a força peso está relacionada com a força de atração gravitacional do planeta sobre os corpos, embora a gente conheça bem os seus efeitos. Quando um corpo cai, por exemplo, de uma mesa, uma árvore, cai em direção ao centro de massa da Terra. Isso porque existe uma força de atração gravitacional entre as massas. A Terra atrai a massa do corpo para o seu centro de massa, assim como o corpo atrai a Terra com a mesma força para o seu centro de massa. Mas observe que, como a massa da Terra é muito maior do que a massa do corpo, para uma mesma força, a aceleração da Terra rumo ao centro de massa do corpo é praticamente nula, devido à imensa
massa da Terra. Se eu jogar isso aí na nossa segunda lei de Newton, você vai ver que essa aceleração vai ser praticamente nula. Então nós podemos dizer que o peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce nele. Se existe uma força gravitacional, então existe uma correspondente aceleração da gravidade, que a gente vai chamar de G. Como a aceleração está sempre na mesma direção da força, então a aceleração G estará direcionada para o centro de massa da Terra. Quando formos estudar gravitação, a gente vai ver lá que a aceleração da gravidade, nosso G, ele vai depender da separação entre o centro de massa da Terra e o centro de massa dos corpos em queda. Beleza, então se a aceleração da gravidade depende dessa separação entre os centros de massa, se a gente olhar para as diversas posições da Terra, segundo latitude e longitude, veremos que essa aceleração pode mudar conforme minha localização na superfície. O valor conhecido como G igual a 9,80665 é um valor referencial à coordenada de 45 graus de latitude e ao nível do mar. Observe que eu não falei longitude, então em toda a longitude, se eu me posicionar a 45 graus de latitude e ao nível do mar, então eu terei esta aceleração da gravidade. Observe que da segunda lei de Newton, vemos que massa é uma grandeza escalar e ela é a mesma, qualquer que seja a nossa coordenada. Inclusive coordenadas não só aqui na Terra, mas qualquer que seja nossa posição no universo. A massa será a mesma em qualquer lugar, seja aqui na Terra, seja em Marte, seja na galáxia vizinha. Massa não muda. Já o peso e a nossa aceleração gravitacional são grandezas vetoriais, sendo que o peso irá depender da aceleração da gravidade local. Logo, peso ele muda conforme a sua posição local. Certo? A gente viu então que a unidade de medida de força no SI é o Newton. Mas existe também uma outra unidade bem conhecida, o quilograma-força. A gente já viu que 1 Newton é a quantidade de força necessária para acelerar 1 kg de massa a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se pensarmos agora em forças gravitacionais, onde a aceleração da gravidade está direcionada para o centro de massa da Terra, estamos falando aí da nossa força peso. E aqui costuma-se usar uma unidade para força diferente de Newton, que é a que a gente chamou aí de quilograma-força. Então, da definição da segunda lei de Newton, temos que 1 quilograma-força é a força gravitacional gerada quando uma massa de 1 kg está localizada numa região onde a aceleração da gravidade vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Mas, e se eu quiser relacionar a unidade de força newtons com a unidade de força quilograma-força? Vamos lá. Observe que 1 quilograma-força são 9,8 kg/metro por segundo ao quadrado. E que 1 newton é 1 kg/metro por segundo ao quadrado. Fazendo uma regrinha de 3 simples, é fácil perceber que 1 kg-força vai equivaler a 9,8 newton. Beleza?